Papo de quebrada. Salve, salve a todos, todas e todes. Eu sou o Rica. Sou o Flávio Miranda. E estamos iniciando nossas transmissões diretamente dos estúdios do Centro Cultural Vasco. O nosso segundo episódio do podcast Papo de Quebrada. Hoje com o multiartista Murilo Gussi. Salve quebrada, e aí minha gente? Tudo bem, Murilo? Melhor agora, obrigada pelo convite. O grande Murilo, vocalista da banda Psicorange. Quanta honra. Murilo, cara, como você gosta de ser chamado? Para começar. Rica, primeiro agradeço por essa pergunta, né? Na dúvida, pergunte mesmo. Sim. Eu, mesmo transitando entre o gênero masculino e feminino nas minhas expressões artísticas, eu ainda me considero uma bicha, né? Então eu sou um cara gay. Sim. Do gênero masculino, né? Porém, através das minhas experimentações artísticas, eu tenho tentado desconstruir essa ideia de binário, do que é masculino, do que é feminino. Só que eu acho bem importante a gente entender que eu tô falando de mim, que você fez essa pergunta pra mim. Então, o que eu te respondo? Podem me chamar de ele, podem me chamar de ela, porque pra mim tá tudo bem. Mas na dúvida, você pode perguntar, porque como eu disse, eu sou uma bicha cis, né? Muito diferente do que é o pensamento de uma mana trans. Então, provavelmente, se você fizer essa pergunta para uma mana trans, ela também vai poder te responder a partir da vivência dela. Porque tudo que é muito generalizado também, ele pode se desdobrar um pouco. Então, não é que por causa disso que toda mana gosta de ser chamada de ela, que tem o ele. Então, na dúvida, pergunte. E eu vou deixar vocês à vontade para me chamar, inclusive, de tua. A louca! Vou chamar, mano. Demorou. Boa. Murilo, uma pergunta. Como que é viver no país que pelo 12º ano consecutivo mais mata pessoas transexuais, da LGBTQI, gays e tudo mais que representa a sigla? Que bafo, né? Ainda mais nesse momento, nesses últimos 3 anos que a gente está vivendo. Como é total. Sobreviver, né? Como é resistir, como é esse privilégio, né? De estar viva no país que mais mata pessoas travestis, pessoas transexuais no mundo, né? Então, hoje, pela vivência que eu tenho com outras pessoas, eu sou muito, muito, muito grato das pessoas que a gente encontra na nossa caminhada, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que precisa desconstruir um monte de coisa que achou que estava arrasando. Né? De um tempo pra cá eu fui me construindo e cada vez mais a gente vai percebendo essa necessidade de desconstruir algumas questões também, né? Então, através do GAL, que é o Grupo de Apoio à Loucura, que é um grupo que eu fundo lá em 2009, justamente para, através da arte, começar a me expressar diante dessas questões que me oprimiam tanto, né? De tudo aquilo que é tido como errado e como o teatro, né, ele é um meio onde a gente pode jogar a bomba lá e deschavar e ir descobrindo outras possibilidades. Então eu digo isso porque através do GAL eu pude ter contato com muitas pessoas que hoje me fazem consciente dos meus privilégios, né? Eu sou uma pessoa homossexual, mas eu sou um cara. Eu sou uma pessoa branca, então eu sei que pra mim o bagulho é outro, diferente de pessoas que são muito mais oprimidas do que eu. Dentro da sua dificuldade você tem uma facilidade maior. Exatamente, então quando eu te falo das minhas dificuldades em viver no Brasil, é lógico que eu não quero passar pano pra nada, não tô romantizando nada, mas a minha caminhada ela é bem diferente de outras manas. E a consciência da vivência dessas manas torna a minha caminhada não seria mais difícil, entendeu? Mas até mais dolorosa, porque não dá pra gente se iludir, porque, o bagulho tá bem comigo? Tô empregada, não é o caso, tô viva, mas tem gente que não tá, tem gente que passa uma violência que eu conheço desde que eu me reconheço por gente, né? Desde moleque, assim, na escola e tudo mais, eu sei o que é um olhar torto, eu sei o que é um olhar torto que vira uma expressão errada, eu sei o que é uma expressão errada que vira
soco. Eu já passei por tudo isso, eu passo por tudo isso, né? Mas eu tenho consciência de que existem pessoas que passam muito mais isso. Então fica um convite a gente refletir para além do nosso umbigo, né? Da mesma forma que eu disse que tudo que eu falar aqui é a partir da minha vivência, mas a minha vivência ela está relacionada com a vivência dos meus, das minhas também, que muito me importam. A gente tem um merda aí no poder, se a gente pode falar dessa forma, né? Esse atual desgoverno que eu jamais pensei viver isso. E em 2018, quando a gente passa pela eleição, sabe aquilo que parece que não é possível, aquilo que parece que é uma piada, e justamente como essa piada ela vai ganhando força e o que é o nosso cenário hoje. Então, assim, o que eu posso dizer é que tudo que eu já passava, né? Não quero romantizar também o que acontecia antes, mas eu já passava por algumas situações que hoje eu percebo muito mais naturalizadas. Então, a violência, o preconceito disfarçado de opinião, ele tem sido mais naturalizado. Eu tenho essa sensação, né? Só que, quanto ativista, é muito importante que eu não ignore isso, porque nem tem como a gente ignorar, né, minha gente? A gente tá vivo, tá passando por isso, mas o como eu também vou transformando isso em combustível. Confesso que tem aqueles dias que você não quer sair da cama. Tem uma música do Letrux que eu gosto muito que fala: acordei bem, mas o país não colabora, né? Então, tem esses dias que realmente é muito difícil sair da cama. Mas justamente por essa realidade, a importância da gente não só sair da cama, né? Da gente sair da cama, colocar nosso salto alto, ser quem a gente é, não se disfarçar para agradar o outro e tentar se reconhecer com isso, né? A minha vivência quanto um cara gay, penso que já é um ato de resistência. E hoje é isso que eu disse, viver, né, nesse atual momento é resistir. Então a gente segue resistindo, né? Viver quanto ato de resistência mesmo. Muito louco, né? Você falou um lance, né, Murilo, que dá pra... era uma parada meio que velada, assim, né? E agora tá tudo escancarado. Você falou que o lance do atual governo parece que deu voz pra essas pessoas, né, mano? Tá um bagulho cada vez mais aflorado, assim. Eu chega acho a que ser... tudo isso já existia, né? Sim, Sim. sim. Tava quieto. Tava escondido, tá ligado? E isso me dá muito medo, mano. Né? Porque a parada só vai aumentando e uma parada que ficou enraizada, tá ligado? E a galera costuma praticar isso diariamente, e aí vem esse merda aí e dá voz pra tudo isso, tá ligado? Como que o Murilo chegou até aqui, mano? Em relação à arte, em relação a todas essas vivências, tá ligado? Como você despertou pra isso? A gente é a soma, né? De tudo aquilo, de todas aquelas experiências, né? Eu sou uma criança viada, nascida em 87, aquela que entregou, que ela já não tem mais 18 anos de idade. Sim. Né? Mas eu nasci em Catanduva. Eu venho de uma família muito humilde, que eu amo muito, mas como grande parte das famílias que vem de uma estrutura machista. Então, hoje, através de alguns anos de terapia também, eu aprendi a não culpar e não responsabilizar as pessoas por conta disso, meus pais mais especificamente, né? Porque acredito que tá todo mundo tentando ser o seu melhor, fazer o seu melhor, principalmente relacionado com o teu filho, com o teu, mas é muito doido quando desde criança você percebe que você não tá cumprindo com algumas expectativas. Só que aí a gente abre uma outra reflexão, né? Que expectativa que é essa que a gente tem do outro? E que lugar que a gente tá, né? Eu tô aqui para suprir a expectativa de alguém, entendeu? Quais são essas? O que eu espero de fato de mim, entendeu? E como o negócio é comigo. Então, eu quando me assumo gay, ou quando me assumem gay, né? Porque a gente, muitas pessoas não têm nem a oportunidade de se tirar do armário, você é arrancado do armário, né? Quando lá na escola você é zombado. Eu tava lembrando de um episódio, uma personagem chamada Sarita, não sei se vocês lembram da Sarita, a novela Explode Coração, o ano é meados lá de 93, e o Floriano Peixoto, ele vive de uma forma caricata uma personagem homossexual que é a Sarita. Eu, quando criança, eu dormia muito cedo, eu não assistia novela, minha mãe não deixava. Só que na escola me chamavam de Sarita, e eu nem sabia quem que era a Sarita. Aí quando eu descobri, começa a te cair algumas fichas e você ficar muito desconfortável, né? Pela forma de você ser.
E hoje eu começo a perceber como a televisão, a arte em si, né, ela tem uma responsabilidade nisso, uma influência nisso, por ser um grande veículo de comunicação, e como todas as personagens até então, elas são retratadas de uma forma caricata. A gente vai colocar aí a Vera Verão, a gente vai pegar Trapalhões, a gente vai pegar o que for, é motivo de piada. Sim, então, a criança viada, ela tá sofrendo com isso por causa de uma reprodução do que é aprendido lá na televisão. Né, do que vai se desdobrando aí através dos tempos. Então, o que eu quero esperar do meu pai? O que eu espero da minha mãe? Que vem disso, que vem desse preconceito. Eu nasci em 87, nos anos 90, qualquer homossexual era relacionado com HIV. E o HIV naquela epidemia, naquela peste que foi a AIDS, né? Quando eu digo foi, porque é uma outra realidade. O que é o nosso entendimento sobre a doença hoje, sobre o vírus hoje, e o que foi aquilo naquele tempo e como aquilo era relacionado com qualquer pessoa homossexual. Né? Então existia muito. Quando eu falo existia muito preconceito, não quer dizer que não existe hoje. Mas essa diferença do tempo e essa diferença do meu entendimento sobre o preconceito também. Então, eu estar aqui hoje, eu falar que Murilo chega aqui hoje, é o Murilo que consegue olhar para o passado sem sentir vergonha. Porque eu penso que, assim, eu passei muitos anos da minha vida me envergonhando do que eu era. E até sem entender o que eu era. Aquilo que despertava, os estímulos, o natural, o respirar já era motivo para chacota, né? Então, quando a chave vira e você troca a vergonha pelo orgulho, aí o bagulho começa a mudar. Aí já era. E é um caminho sem volta, sabe? Quando você começa a se orgulhar do que você é. Só que, pra mim, aconteceu aquela ideia do que não vai bastar eu me aceitar, entendeu? Eu tive, um dos meus privilégios foi descobrir o teatro. E o teatro, ele é muito importante no meu entendimento quanto homossexual. Porque até então eu não tinha referência, né? Como eu disse, as referências que eu tinha eram piadas, né? Então, cadê a figura de poder? Não existia Pablo Vittar, sabe? Pra gente olhar hoje e falar, é uma bicha afeminada, todas elas, né? Quando eu falo até da Pablo, é pela repercussão que ganhou, que é a maior drag queen de todos os tempos do mundo, né? Tipo, é uma bicha que fala fino, que não se envergonha, né? Porque quantas vezes precisei disfarçar... Exato, mas é uma referência que tá lá fazendo o teu corre, sendo quem é. Não tá precisando disfarçar. Sabe quantas vezes eu tentei falar mais grosso? Quantas vezes eu fiz coisas para tentar disfarçar o negócio para que não se agravasse aquilo que eu já passava. Entende? E aí quando a chave vira, e aí isso vai vir através do teatro. Porque é no teatro que eu conheço outras bichas, até então eu não tinha. Porque eu acho que na escola, se existia, elas se escondiam assim como eu. Porque você vai se tornando uma criança retraída, né? Tanta coisa errada que você vai tentando esconder que você até se encurva diante do opressor, né? Então, só no colegial, depois de já ter tentado algumas experiências heterossexuais, não julgo nadinha, viu, minha gente? Tenho até amigos heterossexuais, respeito todos eles, a louca. Mas, assim, voltando pra minha vivência... Isso em Catanduva, Murilo. Isso em Catanduva. É só quando eu conheço o teatro e só quando eu conheço outras bichas que eu vou entendendo essa possibilidade como algo possível, porque até então não parecia ser possível isso acontecer, porque toda a ideia que eu tinha é que eu ia morrer, sabe? Ou eu ia morrer, ou eu ia causar muito desgosto pro meu pai e pra minha mãe. E é muito foda, sabe? Porque é sobre mim, sabe? A minha sexualidade, a minha orientação, ela é sobre mim, ela diz respeito para mim. Só que, como eu disse, eu não culpo, mas quando me tiram do armário para minha mãe, ela traz o jogo para ela e ela começa a se culpar por causa disso. Onde eu errei? Qual foi o erro? E eu sou filho único. Imagina o choque, né? Uma das primeiras coisas que eu ouvi. E meus netos? Então todo heterossexual vai te dar neto? É isso? Então, sabe, todo padrão vai suprir a tua expectativa, padrão, né? E quem disse que ela não pode ter um neto mesmo eu sendo um cara gay? Só que naquele momento também, pela ignorância, e quando eu digo ignorância, pela ausência da informação mesmo, né? Pela vivência com outras pessoas, não tinha suporte para agir de outra forma. Então foi
muito doloroso, sabe? Ver minha mãe, a figura que eu mais amo no mundo, chorando muito e se culpando daquilo. E aí dá vontade de você voltar pro armário de novo, sabe? De você falar assim, talvez seja só uma fase, mas não é. Sabe? Que triste deve ser você não poder viver aquilo que você é. E o que eu sou hoje, talvez seja metade do que eu podia ser. Sabe? Porque se desde criança eu tivesse vivido tranquilamente, sabe? Se desde criança, quando eu dançava lá no palquinho da escola, que eu sempre gostei de dançar, El-chan, vixe, a bicha rebolava um monte. Entende? Se desde criança, ao invés do não, eu recebesse acolhimento, eu recebesse um incentivo, eu poderia ser muito mais. Mas o jogo não acaba aqui, né? Então, hoje, eu ainda estou desconstruindo algumas coisas, como eu disse para vocês, e hoje eu ainda estou me tornando aquilo que eu posso ser, né? Então, outra reflexão que eu trago nisso é a importância que essa conversa não fique aqui. Porque existem crianças que ainda não têm entendimento de sexualidade. Sabe? Mas a gente pode ter entendimento de amor, de acolhimento. Eu não preciso necessariamente pegar a criança e apresentar essa sigla imensa, que eu sei que vai trazer dúvidas para muitas pessoas, inclusive para mim, e trocar uma ideia já com a criança. Não é nada disso. Eu também não estou falando que não precise. Mas o que eu estou falando que é a urgência, é o acolhimento, é o amor. O meu pai, ele sempre dizia para minha mãe, tem alguma coisa estranha com o Murilo. O Murilo, ele é diferente. Hoje eu sinto orgulho de ser diferente. Porque se eu pensar num padrão, eu quero mais destoar desse padrão aí que vocês entendem do que eu tô falando, né? De uma sociedade extremamente machista e opressora, né? Mas naquele momento, ouvir aquilo me desestruturava mais. Então, o meu processo não foi somente de autoconhecimento. Eu tive que me autoconhecer e entender que me conhecer significava entender que o meu entorno não me aceitava. Eu acho que enquanto eu não me aceito quanto ser, vai ser muito difícil. Semana passada, gente, eu tô falando de infância, a coisa melhorou, não é nada disso. Nesse final de semana eu ouvi de uma amiga que é, olha, eu respeito, mas não aceito. Falou mais, já era. Percebe onde tá essa frase? E, gente, é gente que caminha contigo. Só que eu tô tentando virar a chave porque causa uma revolta. Você toma na cara uma vida inteira, você fica puto. E aí vem o espetáculo que eu vou fazer lá em 2016. Fica puto que vai no griteiro. Porque é foda, sabe? Eu entendo minhas manas pretas quando elas falam, eu não quero ficar falando de racismo com branco. Eu não tô aqui pra ter que ficar explicando tudo. Eu percebo o cansaço, eu entendo, mas eu também entendo a necessidade de a gente dialogar de alguma forma, né? Então, que nem a mana que solta uma dessa, a minha vontade é falar, mas eu não te perguntei se você aceita ou não, qual é a sua opinião. Mas aí cai naquele lugar que, tipo, a nossa resistência também é educacional. Né? Então, se eu reclamo tanto da ausência da informação, talvez eu vou ter que me conhecer quanto um instrumento de comunicação. Mesmo achando, como a gente estava conversando nos bastidores, né, que existem pessoas muito mais fodas para isso. Sim. Que são as pessoas que eu vou escutar. A internet tá cheia de gente maravilhosa pra gente entender sigla, pra gente entender branquitude, pra gente entender o que a gente quiser. Gente, na minha época, quando eu saí do armário, não tinha nem internet de escada em casa. Sabe, hoje tá todos os vídeos aí, lógico que aí também a chuva que a gente tem de fake news, né, um negócio pro bem e também toda a onda negativa que vem com isso, né? Exato. Mas aquela ideia que só não se informa quem não quer, ok, mas Você concorda com essa ideia? Mano, eu concordo que só não vai atrás de uma informação a pessoa que não quer, mas eu também, mais do que concordar ou não, eu sou consciente que a gente vem de uma estrutura completamente retrógrada, entende? Então, o que desperta o interesse de vocês me convidarem para estar aqui hoje? Um bagulho que chama Papo de Quebrada. Eu sei que se a gente pensar em rótulos, sabe? Me parece que não era para eu estar aqui. Mas o outro lado é justamente esse. Exato, o como a gente convida para uma conversa. E se eu sentar aqui e começar a acusá-los ou responsabilizá-los de alguma forma e não tiver talvez um tato, uma paciência para a gente conversar,
Talvez a gente vai conversar também e não sai do lugar, sabe? Nem toda conversa vai, né? Porque conversar significa falar e escutar, né? Eu tento me conectar com o meu lugar de fala e cada vez mais eu tô tentando exercitar o meu lugar de escuta também. Mas o que eu tô querendo dizer é que é muito importante eu me conscientizar como um instrumento de informação também. Mesmo tendo noções de referências que eu acho brilhantes, entendeu? Às vezes o que você vai ter pra hoje é o Murilo Gussi. E se alguma coisa que eu falar aqui hoje fizer importância, já cumpri meu papel no mundo. Sabe? Às vezes é uma pessoa que tá escutando a gente, é uma pessoa que tá assistindo a gente, que pode ter um entendimento diferente, que pode se pôr a escutar um negócio que se a gente não tivesse abrindo esse diálogo não ouviria, não escutaria. E mais do que isso, eu volto lá para aquelas crianças. Entende? Talvez é uma pessoa que possa acolher de outra forma, né? E vai mudar muito, minha gente. Eu acho que se desde o berço, se desde a primeira infância, a gente ter mais noções de acolhimento, se a gente ensinar os nossos filhos, os nossos a amar, a gente vai educar pessoas mais resistentes, mais conscientes e mais tolerantes, porque a sociedade ela é muito intolerante com a diversidade. Só que o conceito de diversidade, ele também é ultrapassado. Ela é muito né? intolerante com o diferente. Exato. E dentro da ideia de diversidade, ela é muito diversa. Né? Quando eu falo isso, não é porque eu me entendo quanto um cara gay que eu sou livre de todos os preconceitos do mundo. Ai, alecrim dourado. Todo mundo erra, menos o alecrim dourado, né? Pelo contrário, entendeu? Com a vivência com outras pessoas, eu me entendo como uma pessoa machista. Eu me entendo, sabe, com tudo isso que a gente tá batalhando diariamente para desconstruir um bagulho que é estrutural, vem antes da gente. Que é uma coisa mais cafona que chá revelação, minha gente? Porque olha só a ideia do chá revelação. A criança tá lá no útero da mãe, tá lá sendo gerada, aí entende-se que tem um pipi ou uma perereca lá. Já cria-se toda uma expectativa. Aí eu volto. Por que minha mãe se sentia? Exato. Profissões. A gente já determina dentro da barriga o que a criança vai ser ou não de acordo do sexo dela, né? E aí a gente elimina qualquer possibilidade de identidade de gênero, que é diferente de órgão sexual, né? Existem mulheres de pau, aceitem, existem mulheres de pau e homens com chana. Ok, só que aí essa conversa a gente vai precisar de chavar muito, porque não sei se tá dando pra ver aí, queridos espectadores, mas as interrogações que surgem, né, na cara de vocês é maravilhosas. Mas são essas interrogações justamente de que essa conversa não tá na mesa da família tradicional brasileira. Não. Pelo contrário, essa conversa é motivo de atrito. Entende? Então, volto. Ela vai ser sempre combatida e abolida. Exato. E volto. A gente tá falando de um feto, minha gente. Tô nem falando da criança que tá precisando do acolhimento a partir de nascer. Porque quando a gente é arrancado lá da vagina da mãe, a gente é empurrado nesse mundo que a estrutura dele já é machista. Onde a gente tem essa ideia do homem branco no poder e que tudo que vem depois é inferiorizado. Só que eu venho depois, e se a gente procurar, minha gente, aqui todo mundo vem depois. Sempre vai ter um que vai achar que é melhor. Entendeu? E aí, dentro da comunidade gay, para não perder a linha do raciocínio, que a bicha ela é geminiana, minha gente, ela vai expandindo as ideias aqui, né? Mas dentro da comunidade gay mesmo, né? Não é porque eu me reconheço quanto um cara gay que é eliminado todo tipo de preconceito da minha vida. Pelo contrário, essa estrutura ela é tão filha da puta e tão estruturada que tá enraizado na gente, né? Que a gente vai percebendo. E aí eu te convido a pensar sobre a ideia da bicha mais masculina e da bicha feminada. Aqui, ó, gente, aqui às vezes tem um exemplo de bicha que usa calcinha, de bicha que fala fino. Dentro da comunidade gay, existe muito preconceito contra essas pessoas também,
sabe? E se ela for preta, então? Aí a gente já tem o racismo aí em cima também, né? Mas me parece, eu vejo bastante, dessa vontade de você reproduzir um padrão. Então, mesmo bicha, eu quero parecer o menos possível com uma bicha. Então eu vou bombar, eu vou me masculinizar, porque a ideia que eu tenho desde criança é que o homem tá no poder. E quem quer se inferiorizar de fato? Quem quer viver uma vida e abrir mão dos seus privilégios? Olha quanto privilégio que a masculinidade traz, né? Quem de fato quer abrir mão desses privilégios? Então, eu sou gay, mas não sou, né? E sabe aquela ideia? Você pode ser gay, mas você não precisa ser tão afetado, né? Aplicativo de pegação gay, minha gente, é uma coisa muito dolorosa. Porque o que mais tem da ideia de, não curto afeminado, discreto e fora do meio, sabe? Não vamos confundir preconceito com opinião. Não vamos confundir gosto com preconceito, né? Então, o negócio, ele nos convida a pensar. Eu acho que é isso, sabe? Porque quanto mais eu penso, mais eu me convido a pensar, né? E tá na gente. Eu acho que, de forma resumida, o preconceito, ele tá na gente. Eu acho que o maior cuidado que a gente tem para desconstruir é quando esse preconceito, ele se expressa, né? Porque o preconceito todo mundo tem, ele vem de uma questão de ideia. Né? O preconceito, ele tá na cabeça das pessoas. Aquela pessoa que cruza uma rua por causa de determinado tipo e tal. Então, ele tá lá. E é uma tarefa árdua desconstruir isso. Só que quando a gente volta lá na naturalização de algumas coisas, as pessoas estão expressando. E expressar um preconceito já não é mais um preconceito, é discriminação. Sim. A gente tá discriminando o outro. E aí, a gente vai ver a bicha que discrimina a trava. Entende? A bicha que discrimina a drag. E eu não tô querendo aqui polemizar ou vitimizar ou nada disso, porque senão eu entro na mesma história do mimimi. Sim. Eu tô falando da minha vivência, do que eu vejo e do que eu me convido a repensar para não reproduzir. Porque são espelhos, né? São exemplos. Às vezes você anda aí com pessoas e é simples assim a gente desconstruir algumas coisas. Aquela piada... Que aí chega um determinado momento da vida e eu tô consciente, eu tô conhecendo hoje, mas o Rick a gente já tem uma caminhada de se conhecer, né? Eu sei que é uma pessoa que tá se desconstruindo diariamente também. Eu falo isso pra minha companheira, sabe? Tipo, só pra concluir, em relação ao machismo, né? Eu herdei isso, né, mano? Eu vi que o meu pai tinha alguns atos, você vai tentando refletir, mas é uma desconstrução diária, né, mano? Exato. É uma muito louca isso, tá ligado? Diário. Agradecida. E quando eu digo sobre isso, é aquela ideia da... O que eu faço, então? Já que é estrutural e o bagulho é difícil pra cacete, então o que eu faço? Aquela piada que não tem graça é mais do que não rir sobre a piada. É pedir pra explicar isso de novo, o que você tá querendo dizer sobre isso, começar a questionar, porque já não basta se colocar num lugar de que eu não sou machista. Não, eu sou anti-machista. Sabe? Eu estou desconstruindo meu preconceito. Não, eu sou anti isso. E ser anti não é se ausentar. Não é reproduzir, é ir cortando isso pela raiz. E vai ser doloroso, minha gente, porque às vezes é com a pessoa que tá lá na tua casa. É com aquela amiga que eu te falei que eu não esperava. Entende? Mas é com essa pessoa. E que aí a revolta, ela é grande, entendeu? Só que aí a bicha, ela faz yoga, ela faz as questões dela pra também respirar e se dispor a conversar. Então, novamente, eu quero agradecer a possibilidade que eu tô tendo aqui da gente trocar e para quem sabe, pessoas que estão escutando a gente hoje, reflitam sobre essas questões. Porque a informação, ela tá aí, né? Mas quem de fato vai atrás dela? E às vezes a gente vai burlando esse sistema. Porque é um pouco improvável eu estar aqui hoje. E eu acho muito massa, porque vocês me falaram do primeiro episódio. E hoje, sendo eu, são estratégias que a gente vai tendo juntos, quanto aliados nesse sistema, né? Para acessar lugares que talvez a gente não acessaria. Exatamente. Talvez o público do Rica, o seu público, não escutaria o Murilo hoje.
Porque senão a gente fica falando de nós pra nós. Rica falou um bagulho muito interessante aí, numa caminhada que a gente tava, que é disso, da gente ficar falando disso pra gente. Como a gente chega e acessa outras pessoas pra refletir, né? Pregando pra convertido Pregando já. pra convertido. Não. É isso. Entendeu? Murilo. E eu acho que convidar o Murilo foi mais uma quebra de paradigma nossa também. Esse lance de você se desconstruir é diário, pô. Eu crio 3 meninas. Eu tenho 3 mulheres dentro da minha casa, 3 filhas de diferentes idades. Pra não ser machista é uma luta árdua, Sim. muito árdua. Dia, né, mano? Né? Eu e o meu moleque, eu e o meu filho, tem 16. A gente fala, cara, é uma crosta. A gente tem que ir trabalhando isso diariamente. E trazer pessoas como você, como delegado aqui, foge completamente do nosso contexto de vivência diária também. Isso é super importante, porque ouvindo a gente vai aprender. E com isso a gente pode reverberar essa ideia para onde ela não chega. A ideia do podcast é exatamente essa, né, Flávio? É a gente trocar uma ideia, mano. E que essa ideia possa chegar a mais pessoas, né? Que de repente o Murilo sozinho podia não ser ouvido, né? Da forma que vai chegar, da forma que é feita, entendeu? Então acho que a ideia é essa mesmo, né? E serve de aprendizado até pra gente. Lógico Você falou serve. um monte de coisa que acontece, mano, no meu dia a dia, dentro da cultura hip hop, que é a cultura que eu transito, que eu milito, tá ligado? E realmente você combater a parada no pé da fita, acho que é o jeito certo. Falar, ó, mano, principalmente de você, não pode, tá ligado? Isso não tá, a gente não tem que tolerar mais isso, né? Porque a partir do momento que você tolera, você é conivente com a parada. tá Exato. ligado? É um bagulho muito louco. Exato. Eu queria falar dos nossos patrocinadores. E tem pergunta de patrocinador também. Eita, vamos começar lá. com quem? E aí, Douglas? Via de Fatos, Centro Cultural Vasco. Via de Fatos, Centro Cultural Vasco. Bom, o Vasco está completando 10 anos. Manos Caps, vamos dar Manos Caps então. Manos Caps é o meu patrocinador pessoal, que também patrocina o nosso programa. E o próximo, La Cancha, Futebol e Cerveja. Vou falar do Espaço Amarelo, que é um espaço da nossa companheira aqui, que patrocina o programa, Luciana Pequim. E tem pergunta do Espaço Amarelo. Namastê, Pequim! No processo de produção artística, percebemos e testemunhamos as mais variadas manifestações que o corpo, gênero e sexualidade são transformados em objetos artísticos, seja ela na fotografia, na performance e também nas letras das músicas que você canta. Onde se mistura Murilo artista e Murilo pessoa? Ai, que pergunta boa, gente. Isso é outro nível, É, né, tá essa ligado, mulher. né? Um beijo, inclusive, pra Lu. Saudade, minha gente, que eu tô da vida antes pandemia, viu, na verdade. Mas que bom que a gente também tá encontrando essas estratégias Sim. e resistindo também nesse momento, né? Fácil nunca foi, a gente não tá muito acostumado a deitar, não vamos deitar pra pandemia também, né? Não. Temos que se reinventar. E enquanto se artistas. reinventando, justamente. Mas é muito interessante essa pergunta que a Lu faz e me põe a pensar que quando eu descubro o teatro, eu percebo uma possibilidade de lidar com questões de uma outra forma, né? Então, através do teatro, eu começo a ter a noção de jogar uma temática na mesa e começar a questionar aquilo para além do meu ponto de vista, né? E o si, né? Porque tem o que eu descubro, tem o que eu sou. A gente volta na ideia da estrutura, né? Tem aquilo que eu entendi quanto verdade até hoje. Mas quantas outras versões essa mesma verdade pode ter, né? Então, o teatro, ele me apresenta isso, né? Então, eu gosto, inclusive, hoje de pensar de que nada que eu falo aqui é uma extrema verdade. E nada do que eu falo aqui eu posso falar novamente do mesmo jeito daqui 10 minutos, porque eu me entendo quanto um ser em transformação. E transformação no sentido mais lindo da palavra, sabe? Do movimento. E desse movimento que ele tá na troca com o outro, né? Então, a gente tá nessa constante mudança. A gente é e não é um monte de coisa ao mesmo tempo. E hoje eu entendo que eu sou um amontoado disso tudo.
né? Então, assim, só para não perder o fio da meada aí da pergunta da Lu também, em 2009, quando eu já tô aqui em Rio Preto, né? E já tô fazendo teatro de uma forma muito legal, sou muito grato aos parceiros que eu pude ter de troca, né? Que me apresentaram o teatro de uma forma profissional. Nunca tinha ganhado grana, pagado aluguel, viver de teatro, olha que bonito, viver de teatro sendo viado, sabe? Tudo aquilo que falava que não podia, porque eu sou o combo, né? Sou bicha, sou pobre e ainda quero fazer teatro. É muita coisa errada para uma família entender, né? Quem que quer isso? Hoje ama, hoje adora, né? Hoje eu acho que ama e adora porque eu amo e adoro. Mas em 2009, quando eu já estava aqui fazendo teatro, as questões relacionadas à sexualidade, elas ainda permeavam muito em mim. E percebendo o teatro como essa ferramenta de reflexão e de comunicação e de transformação, eu tinha muita vontade de trazer isso para algum experimento artístico. Só que com as companhias que eu trabalhava naquele momento, elas tinham a sua própria identidade, elas tinham a sua própria linha, né, de pesquisa. E eu percebi que não ia ser lá dentro que eu ia desenvolver esses experimentos. Então, se não tentou, vai ser você mesmo, né? Então é quando eu fundo o GAL, né, que é o Grupo de Apoio à Loucura, e dentro desse grupo que eu fundo, eu começo a investigar as questões da minha sexualidade através do teatro. Porque aí eu vou começar a refletir a partir da troca com o teatro, a partir da troca com o público e dos parceiros que a gente vai tendo, trocando aí artisticamente, né? Então a gente coloca 2009 para 2021, muita coisa vai acontecendo. Mas tem um ponto determinante que é em 2016, porque até então eu comecei a pesquisar dramaturgos gays. Né? Então é quando eu conheço o Tennessee Williams, e é muito importante porque ele é um autor norte-americano que é homossexual, que passou muito preconceito e que nas suas personagens ele se coloca como uma figura feminina. Então ele escreve para trabalhar o feminino nele mesmo, né? Então ele descobre na escrita essa possibilidade. E eu, quanto aquele artista que ainda não tinha grandes referências, ok, já tinha conhecido o Ney Matogrosso nesse momento, aquilo que eu falo que a criança não tinha referência nenhuma, só tinha chacota. Aí eu já conhecia um artista ou outro gay que já me servia de inspiração, né? Mas eu percebo que muitas vezes a gente vai precisar ser autorreferente, a gente vai precisar ser referência de nós mesmos. Exato. E através disso ser referência para outra pessoa. Então, em 2016, quando eu crio o Manifesto Musical Puto, é o primeiro experimento onde eu começo a trabalhar com dramaturgia autoral. Então eu começo a falar a partir de mim, eu começo a colher, agradeço, eu começo a colher depoimentos da minha mãe, dos meus familiares falando sobre isso, e isso vai pra roda, né? E nesse momento eu percebo que hoje, quanto artista, eu tô aí pro jogo. Adoro assumir outras personagens, de poder viver realidades muito distintas das minhas, né? Quanto ator, eu quero viver todas as personagens do mundo. Só que, quanto artivista, eu percebo que quando eu coloco o meu na roda, eu me conecto mais com o mundo. Sabe? Porque muitas vezes parece que eu quero falar de um negócio e isso pode parecer um tanto distante, né? A ideia da vivência do outro, de falar... E muitas vezes a vontade, ela escapa, sabe? Você tá direcionado, você tem a intenção de comunicar sobre isso, mas quer se falar de tanta coisa ao mesmo tempo, de tanta gente ao mesmo tempo, que... Volto a falar, né? Isso na minha vivência quanto artista dentro do meu grupo, em sala de ensaio, né? Percebo que algumas questões se escapam. E quando eu trago pra mim, o negócio ele se potencializa. E aí eu percebo essa potência na comunicação com o outro. De pessoas que têm uma vivência completamente diferente da minha, mas de acreditar naquela verdade, mais do que acreditar naquela verdade, né? Poder ver essa verdade, de alguma forma. Hoje não, mas esses dias eu escutei uma frase muito maravilhosa da Linda Quebrada, que é uma dessas manas aí que eu falo que a gente tem mais aqui estudar mesmo, e que ela fala, ela põe em xeque a questão da empatia. Ela é de Rio Preto, isso, viveu seu tempo aqui, tá ganhando o mundo, né? E a Linda Quebrada, ela traz em xeque a questão da empatia, porque a gente fala muito sobre se colocar no lugar do outro. E a Linda Quebrada, ela questiona isso e ela fala que isso é impossível.
eu nunca vou conseguir me colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é o lugar do outro e o meu lugar é o meu lugar. Só que do meu lugar eu posso olhar o lugar do outro, né? E aí ela fala de como vemos, como eu vejo o lugar do outro através do meu lugar. E quando eu falo em comover, eu formo a palavra comover. E comover de causar comoção e de não me colocar no lugar, mas de olhar para o lugar dos outros, né? E eu digo isso porque eu acho que está muito relacionado com o puto. Né? O puto ele se comunicou, ele se conectou com muita bicha, mas teve muita gente de todas as outras vivências que se dispunha a entender aquilo, né? E aí quando eu percebo essa possibilidade, essa ferramenta de fazer isso, eu falo, eu quero brincar mais com isso. E aí o Psicorange ele vem nesse desdobramento, né? É muito louco porque o puto, ele me apresenta Sávio e Andressa. Um beijo pro Sávio, um beijo pra Andressa. Sávio e Andressa é um casal muito querido, que na época eu tava procurando músicos, e a vivência de um músico e a vivência de um artista de teatro, a gente não tá colocando em competição isso, mas são vivências diferentes, né? Então, eu conhecia músicos que eu respeito muito, mas existia uma dificuldade para que a gente conseguisse encontrar uma flexibilidade em agendas e de tudo mais para ensaiar e fazer o que eu queria. E com Sávio e Andressa eu encontrei isso e descobri muito, rolou e foi maravilhoso tudo que a gente descobriu no puto. Eles gostaram tanto do jogo que aí eles me convidaram para o Psicorange, que é um projeto originado por eles. Eles já tinham esse projeto em mente, já tinham alguns experimentos, só que eles gostavam dessa possibilidade da reflexão, da comunicação a partir das vivências. E aí no puto eu tô numa linha de protagonismo, né? É a minha vivência e eles são base para que aquilo ganhe uma potência na comunicação. No Psicorange a gente começa a desdobrar outros discursos também, né? Então Andressa toma a frente dela quanto esse papel de mulher lá no lugar. Sávio, como a importância do homem branco falando sobre isso também. Porque senão a gente entra num lugar que essa pessoa não serve mais pra nada. Ai, o sistema machista, essa nossa ideia do homem branco, da branquitude, ela é tão mas como eu falo a partir dessa perspectiva? Né? Como eu vejo a partir desse lugar? O Sávio jamais vai viver o que eu vivo. Só que o olhar dele para a minha vivência e o que ele pode causar nesse jogo junto é muito importante. Então, tentando concluir aqui a pergunta da Lu, eu acho que a partir desse momento as coisas elas se misturam, que a gente já não sabe mais onde começa e onde termina outra, porque elas estão nessa comunicação e como eu posso dizer isso? Quase como nesse combustível. O que eu tô querendo dizer com isso? A minha vivência, o Murilo, pessoa física, vamos colocar, ele é instrumento para a comunicação disso, né? Para o que eu faço artisticamente. E mais do que isso, eu me alimento artisticamente da minha vivência quanto pessoa física. Só que aí eu levo isso pro palco. Quando eu levo isso pro palco, a troca que acontece lá ela é tão real que ela também alimenta o que eu sou. Então um bebe do outro. O meu artista bebe do meu ser, assim como o meu ser bebe do meu artista. E um alimenta o outro. Então, hoje eu não tenho essa divisão, sabe? Assim, não que assim, eu tenho muito a noção do que é um estado da cena, do que é pra eu fazer lá e do que sou eu, porque senão parece que ela se perde na personagem, né? Mas eu boto muita fé do como é importante para eu me bancar no dia a dia a minha experiência artística e como a minha experiência artística ela só tem potência pela minha consciência do que eu sou no dia a dia. Espero mesmo ter te respondido, Lu Pequim, porque essa geminiana ela é muito doida. Ela vai abrindo abas aqui, é que você não vê o note dela quando ela tá trabalhando. A hora que vê, e isso sou eu na vida. Então ela vai abrindo, mas é basicamente isso. É aquele ditado, é sobre isso. A louca. Massa pra caralho. Cara, eu penso assim, mano. Estamos falando pra gente, estamos falando, né, entre nós aqui, mas vai chegar a muito mais pessoas. Essa é a ideia, tá ligado?
Eu queria falar como é que é o dia a dia, Murilo. Porque assim, né, mano, você vive na pele, tá ligado? E o preconceito tá aí explícito, né, mano? Como é que você lidar com esse tipo de coisa? Ai, gente, eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa, né? Que às vezes vem de almoço pra comer e tudo mais, Sim. assim, passando por todo esse babado que é a pandemia, né? A gente não tava preparada. Viver um momento histórico é exaustivo, eu me sinto completamente cansado. Eu desenvolvi, assim, crises de ansiedade que eu nunca tinha passado. A terapia tem me ajudado muito, sabe? Porque eu tive o privilégio mesmo de começar a trabalhar em alguns projetos sociais. E aí, iniciação teatral para criança e idoso em periferia. E aí esses trabalhos foram maravilhosos para mim, né? Antes da pandemia eu estava trabalhando do Nova Esperança ao Lealdade, sabe? Passando por todos os bairros e sendo a tia bicha, sabe? Sendo essa pessoa que é o que é. Entende? Eu não tô para ficar disfarçando nada, para ficar pagando de alguma coisa que eu não sou. Não, é a partir do que eu sou que eu acho que a comunicação vai se dar. E novamente volto, né? Talvez, assim como eu lá atrás não conhecia ninguém que era homossexual assumido e vivia bem com isso, e vivia, né? E não só sobrevivia e vive, né? Eu posso ser essa pessoa também, né? Então eu tava num momento de troca muito feliz, assim, com as crianças e como a gente aprende também, né? Porque é uma linha muito tênue, porque o teatro, eu penso que ele te faz um ser humano melhor. E essa ideia de ser melhor não pode ser melhor do que o outro. Entende? Então, o teatro, ele tá aí também como um exercício de humildade constante, né? Porque o ego, ele trai, né? Então, às vezes, você tá achando que você tá arrasando, que isso, que aquilo outro, você tá passando rasteiro em você mesmo, né? Porque quando eu falo da potência da comunicação da verdade, a verdade, ela se destrói com o ego, né? Então, seja a sua melhor versão, seja melhor para você, não queira ser melhor do que o outro, né? E as crianças são os nossos grandes professores nesse lugar. Então, quando eu falo em linha de troca, da mesma forma que eu trazia noções de iniciação teatral, elas também me traziam noções de humanidade que eu sinto muita falta, né? E aí, quando a pandemia vem, tira qualquer noção que eu tinha de garantia de uma entrada de grana no próximo mês. Eu, quanto artista, essa caminhada sempre foi muito difícil, né? Assim, quanto artista autônomo, a gente não sabe o que vai trampar no mês que vem, ganha o cachê desse mês, tem que fazer ele se multiplicando, né? Mas a pandemia, ela vem também para mostrar, e aí também essa consciência que é geral. Não é só você que tá na merda, né? Tá todo mundo, e acredite, tem alguém que tá numa merda muito pior. Entendeu? Inclusive, existem lugares que dão apoio, né? Eu, quanto artista, eu me senti muito amparado. Um dos primeiros lugares que eu participei de alguma coisa durante a pandemia foi no Vasco, que abriu aquele concurso de poesia e tudo mais. Então, essa base, essa rede, né? É importante que a gente não esqueça desse pensamento de rede, de como um pode coletivo, somar a caminhada do outro, né? Do Porque coletivo. eu tenho uma frente LGBTQIA+, nos meus espetáculos artísticos, né? Assim como você tem outra frente, assim como tem muitos segmentos artísticos, muitas frentes, mas a gente está no mesmo lugar quanto artista, e mais do que isso, a gente está no mesmo lugar quanto ser humano, né? Então essa ideia da rede, da gente ir potencializando muito o corre do outro, assistir o corre do outro, dar like lá, existem muitas formas da gente contribuir e deixar essa caminhada menos difícil, porque o bagulho tá louco. Eu nunca vivi um momento tão delicado quanto esse. E quando você me fala disso no dia a dia, hoje, por causa disso, eu vivencio menos experiências de preconceito, porque eu convivo menos com pessoas. Né? Eu tenho aos poucos feito alguns trabalhos, mas do corre, da noite, do rolê, daquilo que você passa e você troca, a pandemia me tirou muito, né? Então, mas existe, né? Existe, como na semana passada, a figura, eu te respeito, mas se você perguntar o que eu acho, eu não me lembro de ter perguntado, né? Mas a internet, ela é, assim, uma vilã pra minha vida, porque a gente lê tanta coisa que eu falo, eu não acredito nisso, nessas expressões, sabe? São questões que pra mim são tão desumanas, sabe? Eu talvez não concorde com um monte de coisa, mas
não quero nem pensar em me comparar com algumas questões que eu leio na internet com tanta expressão de ódio. Eu não vejo outra palavra, sabe? De ódio mesmo, né? Teve uma recentemente. Então, assim, temos, exato. Então, assim, essa linha de expressões de internet, eu tento me controlar muito, porque a hora que eu vejo, eu gastei um dia, e é um dia da minha vida, sabe? Falar, né? Numa luta, energia, num negócio, uma energia, justamente. Agora, essas experiências que chegam até mim no dia a dia, por mais raiva que eu sinta e falta de paciência, eu tô tentando muito respirar e falar sobre. Eu não quero mudar o mundo. Na verdade, eu acho que eu quero. Eu acho que eu tenho, talvez, um pouco esse sonho utópico de querer mudar o mundo. Só que o mundo, ele não vai se mudar enquanto as pessoas não mudarem, né? E talvez não é a ideia de querer mudar a pessoa também. Que, olha, só de falar aqui contigo, eu fico refletindo. Quem sou eu para mudar alguma coisa? Mas talvez eu queira convidar as pessoas a refletirem a pluralidade, que é muito maior do que a diversidade. E eu não tô querendo aqui dizer de melhor ou de pior ou de isso ou daquilo outro. É um convite a perceber que é para além do nosso umbigo, né? É um convite a gente pensar que existem outras vivências. E que a gente aqui, quando eu falo a gente, sou eu, as vozes da minha cabeça, mas eu também represento muito das minhas, que também é o que me forma, né? Quando você fala o Murilo que chegou aqui, o Murilo também é uma junção de todas essas pessoas que eu troco, né? Mas o que eu fico pensando é que a gente aqui tá querendo simplesmente igualdade, ninguém tá querendo privilégio. Privilégio, eu acho que a gente consegue refletir e se conscientizar dos seus, né? Eu sei que eu tenho os meus, mas ninguém tá querendo ser mais quando fala de um conselho, querer privilégios. Ninguém aqui tá buscando privilégio, porque no dia que a gente for tratado como igual, a gente não vai precisar mais lutar. Entendeu? Então, se tá na luta, se hoje eu tô aqui falando sobre isso, se as pessoas estão falando sobre isso, é por um pensamento de igualdade. Igualdade é eu não diminuir a caminhada do outro. Então, quando a minha opinião é liberdade de expressão, só que a minha liberdade de expressão diminui a caminhada do outro, isso é discriminação. Isso não é opinião. Né? Então, como eu tento lidar com isso hoje? Eu fico muito puta mesmo, né? Mas estamos aí, ficamos todos, mas estamos aí tentando conversar, esse trabalho de formiguinha, mas o que me alimenta é saber que eu não tô só, que eu faço parte de uma rede, que eu tenho um núcleo que hoje me apoia e que eu preciso apoiar essas pessoas também. Então, eu também não posso sucumbir, eu também não posso me render, porque por mais puto que eu fico e por mais depressivo que eu fico em alguns momentos, eu sei que minha força ela é precisa para esse momento de luta e a gente tá vivendo um momento de luta, né? E existir é resistir. É isso, é sobre isso. Agora, um ponto que é positivo, as últimas eleições municipais, nunca se elegeu tantas pessoas também que não fossem brancas, hétero, né? Então, também teve, foi o maior número de eleições de transexuais da história nas eleições municipais. Então, isso, apesar de todo esse preconceito, mas também vai ajudar a se ir quebrando isso com o tempo, né? Exato. É louvável a gente pensar nisso, né? Mas ainda é um número muito pequeno para o que a gente precisa, né? Eu não quero deslegitimar isso, não é nada disso. Mas também quero me conscientizar, né? E aí é muito doido, né? Como outras pessoas votam muito melhor do que a gente, né? Porque se a gente for pensar na nossa cidade... Pelo amor de Deus. Né? Cadê os representantes LGBTQIA+, da nossa cidade? Pelo contrário, é uma vergonha, né? E aí a gente novamente volta nesse lugar, entendeu? A gente tá falando de nós para nós. É isso. A gente tá apoiando um outro, entendeu? Cadê a consciência de igualdade, de humanidade? Cadê um representante em Rio Preto, ao menos? Entende? Quem vai nas causas, e aí novamente é a ideia do aliado, né? É o cara branco hétero. E ok, ainda bem que tem ele, entendeu? Mas eu quero a travesti lá na Câmara, entendeu? Eu quero a travesti, queremos essa pessoa no poder, entende? E que mais vai precisar para que essa pessoa chegue lá? Porque candidato tinha, minha gente. Candidato tinha, inclusive para a última eleição de presidente. Entendeu? Só que aí a gente percebe que a nossa ideia de democracia ela não é justa. Entende? Não é porque é um pensamento democrático, e aí a gente faria outro episódio de podcast só para falar sobre isso, né? Que quer dizer que isso é justo, que a gente está conseguindo ser olhado pelo que a gente é.
novamente, entendeu? Volto no pensamento de igualdade, entendeu? Quando a gente tiver direitos iguais, talvez a gente possa pensar em alguma evolução no nosso pensamento. Enquanto somente essa classe privilegiada estiver ocupando esses lugares, esses pensamentos vão continuar sendo reproduzidos, vão continuar sendo naturalizados e a gente vai continuar sendo oprimido aqui na nossa luta, não desistindo, mas é foda porque a esperança cansa também, né? Então, muito doido tudo isso, minha gente. Muito. Sensacional. Então é isso. Finalizamos mais um episódio de podcast. Muito obrigado. Obrigado mesmo. É de extrema importância ideias como essa, né? A gente fica feliz, né, Flávio, de poder aprender demais, né? E passar isso para as pessoas que vão assistir, tá ligado? Como eu falei no último, a gente que vai mais ouvir do que falar, a gente vai aprender muito nesses podcasts. Isso vai ajudar muito na nossa evolução, na nossa desconstrução, no nosso crescimento, não tenho dúvida disso. Gente, eu agradeço super. Eu convido muito a gente a refletir sobre essa ideia mesmo de lugar de fala e lugar de escuta, né? Novamente volto, também estou aprendendo, também estou me desconstruindo diariamente. Nada do que eu disse aqui é um pensamento de extrema verdade. É a minha perspectiva, é a minha vivência dentro da minha realidade hoje que está em constante processo de transformação. Isso aqui não para aqui, se alguém tiver interesse e ficou com alguma dúvida em alguma coisa aí, me coloco muito aberto ao diálogo, tanto quanto pessoa física, @Murilo Gussi lá no Instagram, mas também quero aproveitar o espaço para convidar as pessoas a conhecerem o trabalho do @Psicorange e do @ Grupo de Apoio à Loucura, que são os nossos instrumentos para que a nossa conversa não fique só entre a gente e consiga se conectar com os outros, né? Então, se conectou para você, espalha, manda para outro, vamos ampliar essa discussão, vamos multiplicar isso. Quem sabe dessa forma a gente vai se tornando mais potente. E mais uma vez, super agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Tamo juntos, meus amores, para o que precisar. Tamo juntos. É isso. É isso aí, galera. Obrigado. Foi mais um podcast aqui, diretamente do Estúdio Centro Cultural Vasco. O nosso podcast vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas, no YouTube, Via de Fatos. O que não é fato é fake. É isso. Muito obrigado. Beijos!